Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. Vigência. Conversão da Medida Provisória número 856, de 1995. Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 1P1 na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas com deficiência. Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória número 856, de 1995, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do artigo 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados 1P1 os automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a 2.000 cm3, de, no mínimo, 4 portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustível de origem renovável, sistema reversível de combustão ou híbrido e elétricos, quando adquiridos por 1. Motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente, em veículo de sua propriedade atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão do poder público e que destinam o automóvel à utilização na categoria de aluguel, táxi. 2. Motoristas profissionais autônomos titulares de autorização, permissão ou concessão para a exploração do serviço de transporte individual de passageiros, táxi, impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição completa, furto ou roubo do veículo, desde que destinem o veículo adquirido à utilização na categoria de aluguel, táxi. 3. Cooperativas de trabalho que sejam permissionárias ou concessionárias de transporte público de passageiros, na categoria de aluguel, táxi, desde que tais veículos se destinem à utilização nessa atividade. 4. Pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental severa ou profunda e pessoas com transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. 5. Vetado. Parágrafo 1º. Considera-se pessoa com deficiência aquela com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme a avaliação biopsicossocial prevista no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Parágrafo 1º. A. Enquanto o Poder Executivo não regulamentar o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, não será exigida, para fins de concessão do benefício fiscal, a avaliação biopsicossocial referida no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3. Na hipótese do inciso 4, os automóveis de passageiros a que se refere o caput serão adquiridos diretamente pelas pessoas que tenham plena capacidade jurídica e, no caso dos interditos, pelos curadores. Parágrafo 4. Revogado. Parágrafo 5. Os curadores respondem solidariamente quanto ao imposto que deixar de ser pago, em razão da isenção de que trata este artigo. Parágrafo 6. A exigência para a aquisição de automóveis equipados com motor de cilindrada não superior a 2.000 cm3, de no mínimo 4 portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de combustão não se aplica aos portadores de deficiência de que trata o inciso 4 do caput deste artigo. Parágrafo 7º. Na hipótese prevista no inciso 4 do caput deste artigo, a aquisição com isenção somente se aplica a veículo novo cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$200.000. Artigo 2. A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IP de que trata o artigo 1 desta lei, somente poderá ser utilizada uma vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há mais de 2 anos. Parágrafo único.
Na hipótese prevista no inciso 4 do caput do artigo 1º desta lei, o prazo de que trata o caput deste artigo fica ampliado para 3 anos. Artigo 3º. A isenção será reconhecida pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, mediante prévia verificação de que o adquirente preenche os requisitos previstos nesta lei. Artigo 4. Fica assegurada a manutenção do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI relativo. 1. Às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos produtos referidos nesta lei. E 2. Ao imposto pago no desembaraço aduaneiro referente a automóvel de passageiros originário e procedente de países integrantes do Mercado Comum do Sul, Mercosul, saído do estabelecimento importador de pessoa jurídica fabricante de automóveis da posição 87.03 da tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, TIP, com a isenção de que trata o artigo 1º. Artigo 5º. O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do veículo adquirido. Parágrafo único. Vetado. Artigo 6º. A alienação do veículo adquirido nos termos desta lei que ocorrer no período de 2 anos, contado da data de sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam as condições e os requisitos estabelecidos para a fruição da isenção, acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na forma prevista na legislação tributária. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita ainda o alienante ao pagamento de multa e juros moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de fraude ou falta de pagamento do imposto devido. Artigo 7º. No caso de falecimento ou incapacitação do motorista profissional alcançado pelos incisos 1 e 2 do artigo 1º desta lei, sem que tenha efetivamente adquirido veículo profissional, o direito será transferido ao cônjuge, ou ao herdeiro designado por esse ou pelo juízo, desde que seja motorista profissional habilitado e destine o veículo ao serviço de táxi. Artigo 8º. Ficam convalidados os atos praticados com base na medida provisória número 790, de 29 de dezembro de 1994. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos até 31 de dezembro de 2026. Artigo 10. Revogam-se as leis números 8.199, de 1991, e 8.843, de 1994. Senado Federal, 24 de fevereiro de 1995, 174 da Independência e 107 da República. Senador José Sarney, Presidente. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 25/2995, edição extra.